Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao... Não estamos ao vivo, não, tô brincando. Só pra te dar o preto e branco ali do corte, pra tu fazer a brincadeira. Bem, amigos da Rede Licita Aí. Né? Acabou de ser batizado o nosso podcast. Então vamos embora começar, né? Primeira pergunta, jacaré no seco anda? Vira a bolsa. É isso, ó, o ritmo vai ser esse. Não, brincadeira, vamos lá. É de verdade agora. Já demos um making off já pra Camila, pro Jean fazerem lá a parada. Até porque também, se, pô, a gente fica brincando aqui na... Já vou dar spoiler aqui um pouquinho. A gente fica brincando aqui que, principalmente quando a gente vence, os contratos mais importantes é sempre com emoção, né? A gente até desconfia quando não tem emoção, tipo, essa porra não vai dar certo, mano, porque é sempre com emoção. Né? Então, pô, acho que se a gente não tivesse a pegada aí um pouco descontraída, pô, a gente já tinha batido pino, já tinha ficado piroca da cabeça, né? Não, sem dúvida. E emoção normalmente acontece em pregão, né? Com DL, a emoção é aquele momento de disputa, preço. Depois não tem recurso, não tem nada, acontece rápido. Já tem um histórico já de, mesmo assim, a DL demorar, aquelas questões do pregão desaparecer e tudo mais, mas a gente vai desenrolar sobre esse assunto mais pra frente. Em hipótese alguma desmerecendo as DLs, eu acho que a gente já tem que voltar pra se apresentar, hein? Vamos falar já, mas... porque o papo começa bom, tu embarca e vai embora, mas... Não desmerecendo as DLs que nem eu ia falando, mas, cara, hoje no nível que a gente tá, e sem fazer mágica, né, tomando muita porrada, muita pancada, né, a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória juntos aqui, falando de licitação e principalmente de inteligência artificial. Hoje eu considero pra gente, pelo menos na nossa posição, no nosso cenário atual, as DLs ali o jogo dos juniores. É tipo a preliminar do Maracanã antigamente, né? Tu ia lá pra ver os profissionais, mas sempre tinha um jogo bom ali, né? Sim, na antivéspera. Sim, concordo. É porque a DL já é mais enxuta, então até questão de necessidade documental é menor. Então você formalismo menor, né? Formalismo menor, tudo mais. Não tem possibilidade de recurso na esfera da licitação, então acaba sendo um jogo mais curto realmente. Tanto já fica a dica aí pra quem tá assistindo a gente. Né, a gente vai falar bastante isso no nosso workshop, enfim, em eventos futuros que estão por vir, mas a DL é a porta de entrada para uma barreira de entrada que todo mundo questiona, que chama-se atestado de capacidade técnica. Porque, Rafa, dá a tua contribuição aí, mas não sei se na maioria dos casos, mas em diversas vezes não há exigência de atestado de capacidade, de apresentação de atestado de capacidade técnica em dispensa de licitação, nas famosas DLs, não é isso? Exatamente. É você mostrar que você tem a capacidade de executar aquele serviço, mesmo nunca tendo feito o serviço. Você não precisa de uma comprovação de que você já fez aquele serviço. Em DL, normalmente, você mostra que você tem capacidade e você consegue avançar sem colocar essa documentação. Então, o teu maior compromisso fica atrelado tão somente ao contrato. Exatamente. Aí após disputa de preço, apresentação de documento, assinatura de contrato. Direto. Então vamos nessa. Roda a vinheta. Roda a vinheta, né? Você tá aí, bem. Aquela entrada tipo fantástica, o Jean dançando, caramba. Tá... Antes era a Vera, mas agora é mais a Vera ainda. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Licita Aí, o podcast que está começando hoje, e esse vai passar do episódio 1, hein, com certeza. Mesmo que os próximos episódios sejam ainda eu e Rafa, porque vamos falar de muita coisa aqui, mas acho que, cara, na nossa trajetória aí nos últimos quase 5 anos, né, o que a gente viveu aí nesses últimos 5 anos juntos, acho que tem história pra dar pra fazer uma série Netflix, né, Rafa? Isso aí, dá pra fazer mais de 10 episódios aí, a gente vai passar o Game of Thrones, isso aí, com certeza. Bom, então vamos lá, eu sou Pedro Carnevale, diretor-geral aqui da Escola Start, da Start Corporate, que são as duas nossas unidades de negócio, né, da Start. E a gente vai falar de licitação e de como a gente entrou para o Gov, que eu acho que para quem está aí já ficar com a gente aqui, entender o nível da pressão de vender para o governo aqui. Hoje, a venda para o governo representa mais de 85% da nossa receita direta e indireta. Então, vamos começar, Rafa. Se apresenta aí pra galera. Então, eu sou Rafael Gonçalves, sou coordenador de licitações aqui da Start. E lembro a vocês que há 5 anos atrás eu não conhecia nada de licitação. Cheguei na Start, convite do Pedro, fomos desbravando esse mar de oportunidades juntos. E hoje estou como coordenador com diversas histórias para contar para vocês aqui sobre licitações.
E vamos contar, né, porra? Não vai ficar fazendo reserva de mercado, de segredinho, não, né? Vai contar tudo, né? Tudo. Vamos lá. Então vambora. Vamos abrir a caixa preta. Cara, a primeira pergunta que eu... Primeira bola que eu queria levantar, né? Até porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma troca. Só falta cerveja, aliás, né? Deixa pra amanhã que é sexta-feira, né? Vou esperar providenciar a cerveja. Não, pode ser hoje, não tem problema não. Então, Tafa! Tô zoando. Pô, tô brincando de te dar corte, mano. Esquece. Na moral, porra, vocês tinham que me pagar pra fazer essa porra. Vamos lá. Cara, de maneira reta, direta e objetiva, na tua percepção individual, independente de onde foi de fato ou não foi, a gente já falou isso aqui nos bastidores, cada um vai ter uma resposta para isso, provavelmente vou ter uma percepção diferente, mas na tua opinião, e não tô falando de licitação, tô falando de empresa, em qual momento a gente aqui na Start, tu sentiu no teu feeling, na tua cabeça, tipo, puta, brother, tamo um passo à frente da maioria, viramos a chave com inteligência artificial, seja por percepção de conversa com amigos, de outras pessoas do mercado de trabalho. Quando que esse momento foi pragmatizado para você? Pô, boa pergunta. A gente, nosso segmento aqui de educação, consultoria, a gente estava num ritmo bem acelerado de licitação, então a questão de análise de edital estava muito grande e a gente não podia fazer aquela análise de leitura dinâmica. Edital, licitação, coisa séria, a gente precisa ler o edital por completo. E a partir do momento que a gente começou a utilizar a IA para analisar os editais, começar a trazer para a gente uma relação de documentos para a parte de habilitação, isso agilizou demais o processo. A questão do Trello que a gente utiliza, a gente pegar as premissas do edital com inteligência artificial e conseguir otimizar isso. A gente tinha disputa que tinha momentos que a gente tinha 4 disputas por dia. Então eram 2, 3 computadores ali e na leitura dinâmica digital escorregava porque não tinha um documento de habilitação que estava no edital e a gente não tinha tempo de ler pelo dinamismo. E com a inteligência artificial já zerou isso. Hoje a gente não perde mais questão documental por causa da inteligência artificial. Eu acho só um parênteses, a gente conseguiu, sob o teu ponto de vista, mitigar, beirando a zero, o fator falha humana, né? Sem dúvida. Eu acho que foi nesse momento que eu percebi que a gente estava à frente, porque eram questões, o edital a gente tem o costume de ver editais sendo copia e cola digital. Então, a gente que está direto ali com a leitura, a gente percebe que é um copia e cola, não faz uma análise mais minuciosa e segue. E a inteligência artificial mostrou que tem umas pegadinhas. E tem um edital parecido, mas pede uma certidão a mais, que já aconteceu com a gente. E nessa fez com que a gente se sagrasse vencedor. Entendeu? Mas para você, o que você acha que foi um momento assim crucial de mudança para a gente? Cara, pragmaticamente falando, eu acho que foi quando eu fui para São Paulo com o Edu, né, que era nosso parceiro aqui, na frente de tecnologia, que é uma frente que a gente extinguiu, ainda que temporariamente, mas nesse momento tá extinta. Estou falando especificamente de contratação com o Gov, nesse momento a gente está só em educação e consultoria, que é a nossa raiz, a nossa origem. Mas eu fui para... Isso deve ter 1 ano e meio, talvez, né, algo próximo a isso. Eu fui para São Paulo fazer uma imersão de inteligência artificial com o Edu. E, cara, sendo muito franco, para mim ali foi uma mudança de paradigma, porque algumas coisas me marcaram. Vou observar alguma delas aqui, tá? E depois eu comento mais sobre a nossa história pregressa com inteligência artificial, porque começou antes, mas respondendo a sua pergunta, a virada de chave para mim foi ali. Porque a gente já vinha flertando com o IA, eu já tinha feito a leitura de que isso ia ser algo que era um caminho sem volta, algo indispensável para o mercado. Então a gente já vinha usando IA para algumas coisas ali numa pegada mais teste, né, tentativa e erro, embrionariamente, curioso. A gente tem pessoal de TI aqui, o que ajuda a acelerar esse tipo de processo. Mas para mim, pragmaticamente, a virada de chave foi quando eu fui fazer essa imersão de 2 dias em São Paulo. E pasmem, tá? E acho que isso aí se aplica para todo mundo que está assistindo a gente, para você não desanimar, porque, cara, eu acho que 70% do tempo nessa imersão eu não entendi nada do que os caras estavam falando ali. Mas eu acho que isso aí, sendo muito franco, tá? E não foi barato, a gente pagou por 2 dias lá, acho que 2.800, 3.500, tá tudo certo. A gente aqui, educação, a gente investe muito em educação para todo mundo que está aqui. Graças a Deus, isso é premissa minha enquanto gestor.
Mas 70% do tempo real, assim, eu boiei no que estava rolando ali. Claro que o fato do Edu estar ali, ser de tecnologia, me apoiou bastante, me ajudou bastante. Mas, cara, ali eu quebrei alguns paradigmas na minha cabeça que me fizeram virar algumas chaves através de insights simples e de demonstrações simples. Tanto é que, por muitas vezes, você paga caro numa capacitação, num curso ou coisa do tipo, e uma frase muda o teu jogo. Um insight único muda teu jogo. Né? Isso é dito quase que unanimemente aí por quem tá na internet falando. E, cara, eu lembro, você deve lembrar disso também, né? Que, pô, eu voltei de São Paulo, acho que a imersão foi uma terça e quarta. Eu cheguei aqui quinta-feira, psicopata, maluco, maníaco, naquele meu jeito 440 volts. Eu ia comentar isso. Você chegou aqui já para tudo. Para tudo, vamos o que lá estão fazendo. Nada é mais importante que isso aqui. Foi nessa vibe, né? E, cara, eu fui ali pra frente aqui do nosso salão, né? Que é o nosso QG, onde a gente faz a mágica que acontecer, né? A troco de muito suor, sangue, lágrimas. E botei na nossa televisão principal ali, que roda conteúdo institucional constantemente. Pluguei meu computador ali e fui fazer passagem de conhecimento na hora. Ué, Pedro, como é que tu fez passagem de conhecimento tendo aprendido 30% do tempo que você vivenciou lá? Cara, ali eu entendi o seguinte, a gente vai falar sobre isso no nosso workshop também. O principal, a origem da utilização da inteligência artificial, ela passa pela sua qualidade de utilização, que se dá através do prompt imputado para que ela te dê o que você precisa. E eu lembro que duas coisas que eu ensinei, foi um debriefing ali de 1h30, no máximo 2 horas. Eu lembro que eu ensinei o método de prompts que eu aprendi lá na imersão e lembro que eu ensinei como criar assistente no chat GPT. Cara, eu ia tocar nesse assunto agora. E foi isso sem tirar nem pôr. E assim, é claro que eu terminei a reunião um pouco mais hardcore e falei o seguinte, falei, eu não admito mais olhar para a tela de qualquer um de vocês aqui e não ver o chat GPT aberto. Eu sei que para uns a iniciação do uso vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Não é mais não é facultativo o uso, é obrigatório. E sabe como é que eu vou conseguir saber ou medir se vocês estão usando? Eu falei isso pra galera aqui, você lembra disso? Sim, lembro. Perfeitamente. Porque, cara, quando eu pedir alguma coisa que você me disser que vai levar 2 ou 3 horas ou amanhã eu te entrego, eu saberei que você não está usando e aí a gente terá um problema. Mas assim, depois a gente entra no assunto clima organizacional, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente construiu junto aqui. Uma das nossas maiores notas de avaliação, fugindo rapidamente do assunto, estava conversando sobre isso com a Camila ontem nos bastidores também, é a camaradagem, né? Então, a galera aqui é muito aberta e muito adepta, assim, das novidades. Eu acho que elas percebem valor do movimento que eu faço, que a empresa faz também, para tentar colaborar, não só interessado no nosso resultado final, mas no crescimento profissional, no desenvolvimento de cada ser humano que está aqui. Mas, por fechar essa janela, a gente fala de pessoas, de cultura, de clima, né, de gestão de negócio, se for o caso, depois. Mas voltando para a IA. E, cara, para mim, respondendo de maneira pragmática, foi isso. A partir desse dia, acho que a gente virou a chave e eu acho que abriu-se uma nova janela na cabeça de todo mundo que está aqui. Sim. Eu lembro dessa questão, voltando um pouco a falar de pessoas, a gente interessado, todo mundo interessado aqui a aprender, você estimulando esse conhecimento, e logo depois a gente tentou colocar o aplicativo também no celular para poder usar em casa, para poder usar quando está retornando lá, para massificar o uso da ferramenta e conhecer ainda mais a ferramenta para utilizar em licitação também. Isso são as histórias que marcam e que não seria possível estar onde a gente está hoje sem ter passado por isso, né, cara? Eu costumo dizer que nada nasce pronto, né? Não tem almoço grátis. Quem está em algum nível um pouco acima da maioria, seja no assunto que for, na frente que for, no nicho que for, pagou o preço para estar ali, né? Para sair um pouco na frente, digamos assim. E ainda falando de inteligência artificial, até porque isso pode despertar a curiosidade da galera que está assistindo a gente aí. Tá, mas e aí? Do nada você foi fazer uma imersão IA? Não, cara, na verdade, quando o assunto IA veio à tona, e aí eu vou deixar um insight para você que é gestor, que está aí com a gente. O Rafa também pode comentar um pouco a respeito, ele exerce cargo de liderança aqui, né? Cara, o gestor não precisa ter conhecimento profundo de tudo, mas ele precisa conseguir orientar principalmente sobre o que vem pela frente.
né? Eu não sou um cara de tecnologia, pelo contrário, eu sou da área de humanas, eu cursei comunicação, enfim, acabei empreendendo, né? A Start meu terceiro negócio, a gente vai falar disso em outras oportunidades, né? Inclusive, estamos fazendo 10 anos esse ano, graças a Deus. Que orgulho que eu tenho de tudo que acontece aqui, das pessoas que estão aqui. Enfim, vou deixar para me emocionar depois. Mas assim, eu lembro que, cara, eu não vou lembrar o gap de tempo entre quando eu fui fazer essa imersão e quando eu comecei a flertar com IA individualmente. Mas eu lembro que o tempo total tem uns 2 anos e meio para 3 anos já, quando a IA começou a aparecer. E eu cheguei para nossa... E a gente estava no meio de uma gravação de um conteúdo, né? Que inclusive, Camilo, ó, deixa no radar aí. Vamos empilhar nos bônus lá o meu curso de liderança. Se fizer sentido, a gente tem o gestão financeira, tá? Que tem muita coisa ferramental, e tem o Excel do básico ao avançado. Quando a gente estava produzindo esses conteúdos aqui internamente, que a gente tem a estrutura completa, depois a gente também fala disso, né? Nossa casinha aqui tem um humilde prédio aqui com 3 pavimentos, a gente tem o QG aqui, Estúdio, tem um auditório gigantesco, tem estúdio, tem cozinha, tem copa, tem outra sala de reunião, tem sala de aula, enfim, a gente tem aqui quase 600 metros quadrados, muito bem servidos, muito bem distribuídos. Nosso jardim de inverno. Nosso jardim de inverno também, que não está aparecendo na cena aí, mas está aqui. Tirar um cochilo no jardim de inverno também de vez em quando. Enfim... Os nossos alunos do que vem pela frente aí serão convidados a vir aqui presencialmente conhecer a estrutura. Boa. E passar um dia aqui com a gente, tá? Já deixei prometido aí, tá gravado, então não tem pra onde correr. Qualquer coisa na conta do Rafa. Eu pago o café. Boa, boa. Mas brincadeiras à parte, cara, voltando, quando eu comecei a ver esse negócio, eu lembro que eu fui num evento, salvo engano, do G4, não tem problema nenhum em falar aqui, porque como eu falei, a gente consome capacitação, eu sou aluno do G4, né, já fiz o traction lá com eles, eu comprei o Journey para cá, para a empresa, à época, enfim. E aí, num evento, no G4 Day que eu tava, anos atrás, um dos palestrantes falou sobre inteligência artificial e ele fez meio que uma linha do tempo, e aquilo que eu falei, cara, às vezes um evento de um dia inteiro é um insight, muda o game. Uhum. E hoje eu posso dizer que esse insight ali, naquele momento, em relação a IA, mudou o game. E eu gosto de lembrar dos paradigmas mínimos que me fizeram pivotar em relação a qualquer situação, quando eu olho para o cenário de hoje, que tipo, a gente não estaria onde a gente está hoje se não fosse a inteligência artificial. Sim, sim. E aí o cara fez uma linha do tempo, por exemplo, tá alto lá? Fala um pouquinho mais baixinho, só, de leve. Tira o fone, Joninho, senão tu vai falar alto pra cacete. Não tá de boa. E aí eu me lembro que esse insight lá no G4 Day, cara, mudou o jogo. E é isso, às vezes, pô, uma demonstração, uma frase, um slide muda o jogo quando, principalmente, você toma a decisão. E ali eu tomei a decisão. Porque o que rolou? O cara mostrou uma linha do tempo da inteligência artificial que começou... Inteligência artificial, para quem não sabe, vem lá de 1950, as máquinas, né, o aspecto neural da coisa, etc e tal. Mas em 2016, os resultados começaram a aparecer efetivamente. E quando você pega a linha do tempo de 2016, isso estou falando de 2022, né, ou 2023, talvez, não vou lembrar exatamente agora. Quando você pega a linha do tempo de 16 para 22 ou para 23, a evolução foi bizarramente agressiva. Absurdo. E ele pega um segundo gráfico e faz um comparativo com a evolução da internet, com a evolução do carro, com outros comparativos que a cauda de desenvolvimento foi muito mais longa. Assustador. Cara, quando eu vi aquele troço, eu falei assim, puta merda, eu tenho que entrar no jogo, senão, porra, vai dar ruim. Eu não sei qual o tamanho do risco de ficar fora dessa virada de chave. E aí eu comecei a pesquisar loucamente sobre IA, ainda não interagi com a galera aqui na empresa. E eu lembro que o meu primeiro insight de execução aqui na empresa não foi para o setor de licitação. A gente estava, como eu falei, voltando, gravando esses conteúdos de curso, né, liderança, Excel do básico avançado e gestão financeira. E eu cheguei para nossa design instrucional, para nossa DI, e falei, cara, olha só, eu achei isso aqui. Posso até falar, na época é uma empresa que virou, né, já recebeu aporte, enfim, está no jogo hoje, que é a Regen. Eu falei... E a gente estava com o Projeto África também na época. Sim. Eu estava para ir para a África, então eu precisava... Pô, eu não falo francês. Eu precisava conseguir apresentar alguma coisa em francês. Tanto a apresentação de slide como vídeo. E eu falei assim, cara... Nosso MVP para inteligência artificial e para começar a entender desse jogo tá aqui. E aí eu peguei uma aula bônus do meu curso de liderança e falei para nossa design institucional, olha só... Preciso que isso aqui apareça comigo... falando em francês, mas a minha voz tem que ser fidedigna.
Preciso que o lábio esteja sincado, já tinha lido sobre isso, que é a tecnologia do Limp Sync, né? Porque não adianta a gente fazer igual o filme antigo, né? O áudio em francês e eu movimento a minha boca como se eu estivesse falando em português, Sim, né? uma dublagem. Já seria legal, mas vamos ver até onde esse negócio vai. Eu falei, eu quero o Limp Sync também, porque eu lembro que para fazer tudo custava um pouco mais caro. Mas é aquilo da decisão de tomar risco e investir, né? E como é que às vezes um investimento que você fica na dúvida ali de fazer na hora pode mudar o jogo, cara. Isso pra mim é muito forte, tá? Eu tenho outras histórias pra contar a respeito de decisões que mudaram o meu jogo, o nosso jogo aqui, mas essa é muito forte pelo fator inteligência artificial. Eu lembro um pouco dessa história aí, porque você postou um vídeo na época e eu te mandei a mensagem na hora. Eu falei, caramba, eu sei que você morou nos Estados Unidos um tempo, fala inglês fluente, mas o francês eu não sabia. Tu fala francês e você veio conversar comigo e explicou isso. Eu não falo uma palavra de francês. Eu falei, mas aquele vídeo ele foi a inteligência artificial. Aí que você explicou um pouquinho melhor da ferramenta e tudo mais. A gente começou a conhecer. Exatamente. O Rafa tá falando isso porque, como eu falei, eu fiz embrionário setorizado ali com o pessoal de design instrucional. E, cara, a tua reação foi a mesma de todo mundo que viu o vídeo. As pessoas sabem que eu morei nos Estados Unidos, mas não sabiam que eu falava francês. Eu não falo nada, absolutamente nada de francês. E, cara, o resultado foi surreal. Aquilo ali foi a minha virada de chave, pensando empresarialmente, enquanto gestor, em inteligência artificial. Se souvenir de diriger par l'exemple, eh bien, alors, avant de simplement demander et attendre qu'il livre bien plus que ce que vous avez demandé, né? E assim foi feito. Aí, pô, saiu a minha voz perfeita falando em francês, o lábio sincado, né, que é a tecnologia do Limp Sync, e a legenda em francês totalmente sincronizada com o tempo da minha fala ali. E não parecia que tinha perda de absolutamente nada. E o mais surreal disso tudo é o seguinte: na maioria dos casos, em uso de intervenção com inteligência artificial, nesse tipo de situação, nesse tipo de vídeo, quando você vai gravar o vídeo sabendo que você vai inserir IA ali para mudar a língua, o áudio, seja lá o que for, você já toma alguns cuidados, como, por exemplo, não fazer movimentos laterais de pescoço, sim. Entre outras coisas. Quando a gente gravou esse conteúdo, a gente não fazia ideia que a gente ia usar ele para inteligência artificial. E assim, então foi feito de maneira totalmente imparcial, digamos assim. Ele não foi preparado para ser um vídeo para imputar a inteligência artificial e ver o resultado, não. Tanto é que a gente acabou escolhendo não pegar uma videoaula convencional que eu apresento ali através de Flipchat e slide, porque eu me movimento muito, é muito mais dinâmico. Nesse vídeo específico, a gente vai botar um corte aí para a galera ver. Eu tô sentado na poltrona fazendo uma aula bônus ali, com um papelzinho na mão, brincando com pergunta e com resposta sobre liderança. Então ficou mais fácil de sincar. E o resultado foi bizarro. Todo mundo que viu achou bizarro. E aí o meu sentimento, enquanto estou, eu falei, porra, tamo no jogo. E tamo no jogo antes da maioria. E esse jeito que a gente entendeu ali, assustador do jeito que foi aquele resultado, isso foi em 2022. 2022. Hoje, como é que tá essa ferramenta? Hoje, a gente não imagina como evoluiu isso também, entendeu? Não lembro se foi 22 ou 23, o início de 23, coisa do tipo, tá? Para também não ser, pô, leviano aí de, pô, mas aí, pô, em 22 nem tinha isso, nem tinha aquilo, enfim, 22, 23, algo do tipo. Depois eu posso até recuperar, porque tem o nosso registro lá do nosso login lá no RayGen, enfim, só para fins protocolares. Eu tenho quase certeza que foi 22, foi aquele momento da África também, que você tava ali para fazer a viagem. A África aconteceu em 23 a viagem. Então pode ser início de 23, final de 22, coisa do tipo. Mas é isso. Enfim, cara, e ali eu falei, puta, tamo no jogo com força. E aí na sequência veio a África, depois veio a minha imersão para São Paulo, não vou lembrar o aspecto temporal exato, e aí eu acho que a gente realmente, pum, virou a chave. Né? Vantagens competitivas que a gente já tinha aqui, a gente já tinha gente de TI aqui na empresa, né? Na época a gente tinha 2 programadores, hoje a gente tem um só, a gente tem um cara de infra, de TI, né? A liderança dessa galera também é um cara muito entusiasta e muito participativo e conhecedor de tecnologia de maneira geral, como um líder, um gestor tem que conhecer para liderar a galera que opera, né, esse tipo de assunto enquanto especialista. Então acabou sendo válvula propulsora, né? Porque, sendo sincero, eu também não teria conseguido, em hipótese alguma, avançar sozinho, porque não é a minha área de maior conhecimento, por óbvio, né? E eu acho que, de novo, o papel do gestor é isso, subsidiar boas possibilidades pro time. É tipo, cara, vai lá, faz teu nome, tá aqui.
E foi assim que a gente começou. Agora, especificamente sobre licitação, Rafa, se lembra qual foi a primeira ferramenta, teste que a gente usou de IA para licitação? Lembro. Não precisa falar o nome, não. Pode falar se quiser, né? Pode falar, né? Pode falar. Lembro bem, sim. Que a gente estava até nessa situação também de querer ler o edital com mais rapidez e tudo mais. Só um parênteses, tá? Essa primeira ferramenta de licitação ainda foi no modelo embrionário de teste de IA. Foi depois que deu certo com o RayGen, a gente foi atrás de alguma coisa para licitação. Isso foi antes de eu ir para a imersão e a gente implementar o ChatGPT como ferramenta base. Depois eu vou falar mais de ChatGPT também. Mas antes disso, a gente também teve um momento embrionário ali de uso de IA para licitação, que foi onde tudo começou. Fala você. Isso, posso falar a ferramenta? Né? Pode falar, pô, lógico. Foi o Chat PDF. A gente começou utilizando o Chat PDF para melhorar a leitura digital, melhorar um comparativo ali. A gente usou por um tempo, também de forma embrionária. E logo depois, no período curto, a gente começou a utilizar depois o Chat GPT. Foi um período curto. A minha percepção do Chat PDF, assim, minha percepção não na ponta usando como vocês usaram, mas é que, tipo, ela foi mais valiosa para quebrar um paradigma nosso do que efetivo no uso, porque ela também tinha alguns gaps ainda, tá? Porque isso era o começo, né? Sim. Era o começo do rolê que a gente tá vivendo hoje. Mas, assim, foi muito importante, foi estratégico para quebrar o paradigma, mas eu acho que não era uma baita ferramenta que entregava pra caramba. A gente estava no mercado buscando e a gente viu que tinha como achar uma ferramenta para aquilo que a gente precisava. E não era essa em específico, não era. Ela ajudou em alguns momentos ali. E não era para licitação, não dava para construir assistente, exatamente. Mas era especializado em PDF. Exatamente. E depois a gente conseguiu descobrir, mas realmente essa virada de chave de tem no mercado, tem inteligência artificial para isso que você precisa. E isso não estava no nosso radar. E quando apareceu foi uma coisa absurda. E eu lembro até essa questão de gerir pessoas que a gente tem aqui. Eu lembro do nosso operador de licitações aqui, o Jonas, ele. Às vezes em licitações, como eu falei, em 4 licitações, 4 disputas, a preparação documental às vezes é árdua. Então é muita declaração, é muito documento, proposta, papel timbrado, e às vezes a gente na correria nas 4 fez, Jonas, fiz declaração para uma, tá faltando de 2 disputas ainda. E ele parava, eu via ali o estresse dele, eu ajudava a fazer declaração junto com ele. Quando a gente conseguiu inserir, até através do Chat GPT também, a gente conseguiu inserir e automatizar, a coisa mudou assim de uma forma absurda. Mas só para balizar a galera, isso já foi após a minha imersão e a passagem de conhecimento para todo mundo, o Chat GPT introduzido. A gente vai falar disso mais na frente, mas é isso. A gente saiu de um uso nível pesquisa / amador com o Chat GPT e passou a ser usuário no nível mais profissional, digamos assim. Agora, só para descontrair, juntada de documento é um cornojob tremendo, né? Não, sem dúvida. A gente já tem uma organização aqui de juntada de documentos, bacana, mas sem dúvida é puro edital. Então não adianta a gente deixar tudo separado e colocar todos os documentos em todas as disputas. Não, a gente tem que separar por edital. Isso não tem jeito. Essa questão da inteligência artificial foi no momento quando você começou a explicar um pouco melhor sobre assistente. Essa questão do assistente, botar um assistente personalizado para licitação. Isso para a gente mudou muito. A gente usava, como você grosseiramente falou antes aqui, usava como Google. Colocava uma pergunta ali, mas depois que veio o assistente, depois que veio um especialista em licitação, que a coisa mudou muito para a gente no game. Vou deixar um insight para a galera aqui que eles merecem. Cara, muda o teu jogo, independente da tua área de atuação, do teu nicho, licitação ou não, mas tô falando sobre especificamente o uso de inteligência artificial, independente da finalidade, tá? Muda o jogo quando você se comporta como se estivesse interagindo com um ser humano e deixa para trás o paradigma de estou interagindo com uma máquina, tá? E eu tô falando sobre isso no caráter comportamental. É claro que tem uma máquina ali atrás, mas quando você vira essa chave do teu comportamento, do que você vai imputar ali através de mensagem de voz ou de texto, e isso passa por estratégia de prompt também, o resultado que você tem ali, ele muda... Tem um abismo entre quem sabe usar em nível médio e quem sabe usar em nível básico. Quem sabe usar em nível profissional, então, hoje está voando. E outra coisa que também fez diferença, acho que até hoje, e faz, é o fato da gente não ter parado de acompanhar as mudanças, né? Então aqui a gente, assim,
Um amigo meu até recentemente me colocou num grupo de empresários e tal, e ele me apresentou como o cara que... E eu vou falar sobre isso, tá? É o cara que mais saca de inteligência artificial no círculo pessoal e profissional dele. Isso pra mim é uma honra. Tô falando do Dr. Erickson, né? Que foi um dos meus mentores de profissionais de negócio lá no começo ali, na pré-fundação e fundação aqui da Start. Então ouvir isso de um cara desse tamanho é realmente incrível. E assim, eu não acho que seja bem por aí, cara. Eu não me considero um expert muito brabo em inteligência artificial. Mas assim, no nível gestão, eu sei o que eu preciso saber para pilotar a nave que eu piloto hoje e fazer a coisa acontecer. Se você pegar a galera de TI aqui, os caras já estão em outro nível aqui, eu consigo interagir com eles, que eu também acho que é papel do gestor, é premissa. Ah, eu não saco nada de financeiro. Cara, você tem que conseguir interagir com o teu líder lá do teu setor financeiro, senão você tá fudido. Né? Pô, mas eu não gosto. Então, cara, a gestão não serve para você. Então, assim, eu consigo interagir com a galera, mas eu não seria capaz de fazer o que eles fazem, né? Pô, a molecada aqui tá, pô, criando a gente, né? A gente pode falar sobre isso também, tem uma diferença abissal entre assistente e agente, mas as pessoas não sabem o que é nenhum nem outro, né? Mas a galera que tá fazendo a gente, que é muito mais complexo. Né, enfim, e usando ferramentas de modelagem de processos, de inteligência artificial, como o NHN, por exemplo. Enfim, eu tenho clareza que se não fosse aquele movimento lá no início, aquele insight lá no G4 Day, depois a iniciativa minha enquanto líder de fazer isso acontecer, mesmo que tivesse um outro já entusiasta aqui, dificilmente essas pessoas teriam força para quebrar um paradigma, para virar uma chave aqui da gente enquanto empresa. Então, estou falando isso de maneira geral para você ficar muito atento, para vocês aí ficarem muito atentos em relação ao que está acontecendo ao redor de vocês, porque, cara, uma decisão muda absolutamente tudo. Então, como eu ia dizendo, vai anotando aí. Tem uma brincadeira na internet que fala, pô, anota! Essa aí é a nota que é valiosa, hein? Cara, qual que é a diferença de assistente pra gente? Assistente você consegue construir lá no ChatGPT, não são todas as ferramentas de IA que permitem que você crie um assistente. O ChatGPT é uma delas. Já vou abrir um parênteses aqui rapidinho para deixar o seguinte paradigma para vocês. O ChatGPT é a melhor ferramenta de IA, sob meu ponto de vista, a maioria das pessoas avançadas que eu converso, não. Mas eu estava numa imersão recentemente e até comentei isso lá com o mentor que estava lá ensinando a galera, né? A gente estava falando ali de produto digital, lançamento, estratégia, etc., com o uso de IA também. E aí ele até achou bem interessante o meu exemplo. A gente está falando de IA e de ferramenta de IA. Eu falei para ele o seguinte, falei, cara, sob o meu ponto de vista, o ChatGPT é o Toyota Corolla. Ele é pau para toda obra e não quebra. Até quebra, mas quebra muito menos que os outros. Né? Nos outros, você vai ter especificidade, é como se fosse o clínico geral, pronto. Você vai ter especificidade para a qualidade de retorno, de uso, de feedback dele, para cada coisinha específica, mas no final do dia o ChatGPT se faz necessário. Tanto é que hoje ele é a nossa base. Mas é claro que no momento oportuno lá no nosso workshop a gente vai desbravar as outras ferramentas que a gente usa segmentadinho para cada coisa. Mas no final do dia o ChatGPT está sempre envolvido. Por que eu estou falando isso? Criação de assistente. Qual que é a diferença entre assistente e agente? Lá no ChatGPT, em algumas outras ferramentas, você consegue construir um assistente. De que maneira? Você basicamente dá vida à personalidade de uma inteligência artificial que tem o nome de assistente. E ali você vai literalmente construir a personalidade. Você vai dizer quem essa inteligência artificial é, onde ela estudou, onde ela aprendeu o conhecimento específico, o que ela domina, o que ela não domina, o nível de formalismo na linguagem que ela usa, né, o nível de informalismo que ela pode utilizar. Você pode colocar conteúdos em PDF, em texto ali para alimentá-la. Você pode mencionar websites que você gostaria que ela tomasse como referência para te entregar informação específica para isso ou para aquilo. Enfim, você personaliza um assistente para um assunto específico. Vou fazer uma conta por alto, depois eu até pede pra galera corrigir, se for o caso, bota aqui na tela se eu falar besteira. Vou dar um chute, tá, galera? Literalmente um chute. E pra mim o que vale é isso aqui, pô. É o alvivão mesmo. Mas que dá um chute aqui, cara, eu acho que a gente aqui na empresa hoje, talvez tafa,
Matheus e o Wilson possam confirmar aí, se a gente totalizar tudo que a gente tem de assistente construído, a gente deve ter perto de 50 assistentes. Confirma, Tafa? Confirmado. Mais ou menos, no teu ponto de vista? Eu acho que tem mais. Mais? A gente já criou aqui, acho que tem mais. Pô, se o coordenador administrativo, pô, que lidera o bonde da TI ali, tá falando que a gente tem mais, então a gente tem mais, mas fico feliz de não ter chutado muito longe, né? Cara, assim, isso é uma quantidade absurda de máquinas trabalhando para você. Legal, Pedro, entendi o que é o assistente. Você pretende ensinar a gente a criar um assistente lá no seu workshop? Pô, tá fazendo propaganda? Claro que tô, pô. Vou falar de quê? Vou falar da açougue? Vou falar do meu workshop dia 5 e 6 de julho, porra. Brincadeiras à parte. Eu vou fazer melhor, tá? Em algumas circunstâncias específicas lá, pontuais, decididas aí pelos líderes aí desse lançamento, Camila, que tá aqui no back, Jean também. A gente vai dar para vocês alguns assistentes aí específicos para vocês utilizarem já quando vocês começarem. Para quem já licita, a fazer do jeito que dá mais resultado, e para quem não licita ainda, para quando começar. Boa, tá? boa, bacana. E para concluir, o agente, ele basicamente é um conjunto de assistentes realizando tarefas distintas. O assistente ele é um cara monotarefa, você cria ele para algo específico. É claro que ele pode passear, né, por toda a abrangência relacionada àquele assunto para o qual ele foi configurado, para o qual ele nasceu, mas ele sempre será monotarefa, né, de maneira genérica. Agente significa juntar vários assistentes de finalidades distintas e colocá-los para trabalhar em conjunto. Deixa eu dar um exemplo prático, porque foi esse exemplo que eu aprendi de agente lá na imersão que eu fiz. Lá a gente chegou a fazer esse exercício prático utilizando o NHN. A gente criou primeiro um redator de conteúdo, tá, para desenvolver um conteúdo para mídia social. Depois a gente criou um revisor de texto. Depois a gente criou isso todos são assistentes, né? Um assistente criador de conteúdo, um assistente revisor de texto e depois um terceiro assistente, que era o cara que ia postar o conteúdo na mídia social. E assim a gente tem um agente, para ficar bem prático. É uma equipe, o agente, digamos assim. Exatamente. Então, bacana. Deixa eu pegar o gancho que você comentou aí, né, no seu workshop. Eu lembro muito bem quando você veio dessa imersão da IA, você trouxe um material muito bacana para a gente, você ficou focado ali em segmentar para a gente licitação, busca isso aqui, o chat GPT e tudo mais, a parte administrativa, a galera de TI, você segmentou ali os assuntos. E para você, como empresário, para a empresa como um todo, para ser desenvolvido, qual foi o momento que te virou a chave em expor esse conhecimento, de vender esse conhecimento para as pessoas, de alimentar as pessoas com isso tudo que você ganhou nessa imersão? Quanto tempo a gente tem? Tô brincando. Cara, assim, é maneiro tu levantar essa bola aí, porque assim, isso envolve muitas coisas, né? E quem trabalha comigo, me conhece, sabe que eu sou um cara multitarefa e que eu penso 38 mil coisas ao mesmo tempo. Sim. E às vezes não entendam isso somente como bônus ou só como vantagem, tá? Pelo contrário, às vezes erro pra caramba e falho pra caramba por ter essa característica. Né? Acho que o segredo é você se adaptar à maneira que você é e usar, principalmente dos seres humanos que você tem à sua volta no seu time, e contar com eles para aparar ali onde você não é tão bom. Né? Cara, mas assim, Rafa, primeiro ponto, né? Você é testemunha disso e entusiasta disso aí que a gente está fazendo. Duas passagens interessantes, né? A primeira, cara, de 2 anos para cá eu recebi 3 convites de estrategistas digitais de fora, né? Alguns do meu relacionamento profissional, um outro específico totalmente aleatório que eu nem conhecia, né? Que me deu uma zarada para me lançar. Né? Cara, eu sou empreendedor, né? Quando o cara faz isso, desperta minha curiosidade. Eu falei assim, pô, das duas uma. Ou deve ter muito pouca gente falando sobre esse troço, ou, porra, é todo mundo ruim. Não me entendam mal, tá, gente? Ruim é mais do mesmo, tá? Não tô fazendo juízo de valor em relação ao trabalho de ninguém. Agora, por que eu não fui antes? Pô, a barreira de entrada na internet era menor? Há muito tempo, cara. Eu já flerto com o digital desde que eu fundei a Start em 2015. Né? Pô, se arrepende de não ter ido? Em hipótese alguma, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu construí inicialmente e pelo que a gente constrói todo santo dia aqui juntos. Não trocaria a trajetória por absolutamente nenhuma outra escolha que eu fiz. Esse é o primeiro ponto. Cara, e um segundo ponto que para mim é muito forte, a gente vivencia isso aqui
na prática todo santo dia. O que acontece fora primeiro tem que acontecer dentro. Eu entendia que eu tinha conteúdo ali para entregar, até porque, né, eu sou professor, eu sou docente há pelo menos 10 anos, né, já hoje estou um pouco mais afastado por conta da prioridade da gestão da empresa, mas eu tenho muita hora de voo em sala de aula, né, no presencial até mais do que no online, mas isso para mim é muito forte. Eu preciso... O meu sabotador é um cara perigoso, né, e claro, como tudo na vida, isso tem bônus e ônus. Então, assim, eu me interessei, fiquei curioso para saber como as pessoas que falavam sobre isso na internet estavam se posicionando, mas eu entendi que eu ainda não tinha pressão, sabe qual é, Cara, assim, quem tiver no nosso workshop vai ver, assim, a gente vai arregaçar a parada, tá ligado? A gente vai, pô, esculhambar o negócio. Eu não tenho a menor dúvida disso em relação ao conteúdo. Se você que tá vendo essa parada aqui, tá em dúvida se compra ou não, compra, que se tu não curtiu, devolve o teu dinheiro. Pronto. E, cara, modéstia à parte, a gente é bom pra caralho no que a gente faz e a gente tem que reconhecer isso. Sabe por quê? Porque, cara, são mais de 15 milhões de reais de equívocos, de erros e de curva de aprendizagem. Não é mágica, pô. Eu não liguei pra ninguém pra pedir dica, não, pô. A gente viveu. Sim. A gente já riu aqui, já chorou, já quase saiu na porrada, já aconteceu de tudo aqui. São mais de 1.200 disputas. Isso tudo eu já sabia, já. Eu perguntei exatamente para ele responder para vocês. Eu já sabia dessa história toda já. Que bom que você testemunha. E o terceiro ponto é que você mesmo, já há algum tempo, nesse entremeio aí... Pô, tem um bicho chato pra caralho aqui, hein? Porra da puta. É um mosquito. Você mesmo, nesse meio tempo, cara, já vem ali, pô, com teu jeito, tu é um cara mais... Pô, Sim. chega pela beirada e tal, pô, a gente, só pra constar, a gente se conhece desde 10 anos de idade, né? Porra, só 15 anos já, a gente tem 25, né? Por aí. Parecia mais velho ainda. Puta merda. Tá com 52, né? Tá, entendi. Mas assim... E aí tu já vinha de vez em quando, tipo, pô, cara, por que a gente não faz? Por que, porra, tu não leva? Pô, tu já tem experiência na ponta, tu dá aula e tal... E eu meio que saí pela tangente ali, tinha, pô, algumas preocupações, tipo, pô, não acho que a gente tá pronto. Em alguns momentos era até desculpa, era subterfúgio pra não ir, que era tipo, pô, no momento, tô mergulhado aqui na gestão da empresa, cara, no final do dia, quando tu quer, tu faz, brother. Hoje a gente tem 3 frentes grandes abertas, né, a gente, todo mundo aqui indiretamente, eu principalmente diretamente, que é a nossa parte societária lá, pô, de tecnologia, de gerador de conteúdo, de avatar, que a gente pode falar sobre isso depois. Tô até devendo um spoilerzinho lá no meu Instagram a respeito disso, né? Tem os nossos projetos educacionais e de consultoria que rodam aí, graças, pô, ao nível de competência aqui do nosso time. E tem agora o lançamento. Então, assim, me conhecendo, não haveria momento que eu tivesse agora, eu tô tranquilo, vamos fazer esse troço. Mas inconscientemente eu precisava falar assim, porra, olhar para o que tem no mercado aí, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas falar tipo assim, cara, pô, é isso aí? Desculpa, se sentar aqui na mesa com a gente vai, pô, comer com farinha em 10 minutos, bicho. Sim. E no final do dia é isso, porque a gente conversa com muita gente sobre licitação, né, em off, a gente ajuda muita gente, muitos parceiros profissionais que vêm aqui, quer dica, quer saber, quer fazer, a gente dá e tipo, cara, por que não compartilhar esse conhecimento de maneira massiva? Porque, cara, tem muita gente, isso é um dos pontos, tá, Rafa, assim, e você vai entender, provavelmente você vai concordar, porque você vive lá, porra, na ponta e você sabe muito do que eu tô falando, né? Cara, tem muita gente boa de fora do game, eu tô falando muita gente boa com capacidade de entregar um produto ou um serviço de qualidade. Agora, a recíproca não é verdadeira. A maioria dos 3% lá das empresas brasileiras que contratam com o governo, eu posso falar com tranquilidade, mais de 90% é um lixo de serviço, é um lixo de entrega de produto. Vou falar sem medo, ó, dou a cara, tapa aqui, não gostou, senta aqui que a gente debate. Porque é ruim mesmo. A gente vivencia isso aqui, porque o nosso trabalho é reverenciado por onde a gente passa. A gente está chegando perto do 100º contrato todo, absolutamente todos têm atestado de capacidade técnica, se dependesse da vontade do ente público, eles recontratariam a gente. E ao mesmo tempo eu tento botar o nosso pé no chão toda vez, porque eu falo e comentei isso com o Jean e com a Camila ontem. Cara, eu não acho que a nossa entrega é nota 9, nota 9,5. Nossa entrega talvez seja nota 7,5 se você olhar para o referencial de verdade. Agora, se você olhar para o referencial das outras empresas que entregam para o público, aí realmente a nossa entrega talvez seja até nota 10, porque a maioria faz muito mal feito. E depois a gente fala disso e devaneia dos porquês que acontece assim.
E eu falei assim, cara, tem muita gente boa, séria, principalmente séria, que entrega com qualidade que tá de fora. Cara, vamos botar essa galera no jogo. Se não tem preocupação com concorrente, nenhuma. Já tem concorrente pra cacete. No final do dia só se sustenta de fato quem é bom. Quantos concorrentes ao longo de 5 anos a gente já não viu passar e não voltar nunca mais, a gente viu outros surgir. Alguns a gente derrubou, né, por cometer ilegalidade no processo licitatório, e derrubamos e tiramos do jogo para sempre. Né, efetivamente, que também é um assunto legal da gente falar. Então, quando eu consegui corroborar todo esse entendimento, e aí vem uma coisa no paralelo, né, que foi um movimento que eu fiz aqui mais até relacionado à carreira profissional de um cara específico na empresa, que é o Jean, né, que era nosso designer, já não considero mais que é designer, apesar de ainda estar com acumulado aí. É o Jean empilhando serviço aí, ó. Vai, faz o design, faz o lançamento, enfim. Mas o Jeanzinho era nosso design, pô, teve um período que saiu, retornou, né, e aí em algum momento a gente fez uma tentativa frustrada de emplacar um time de marketing aqui para dar vida ao nosso trabalho para vender ao varejo, independente de lançamento, etc e tal. A gente fez um investimento alto, a gente montou uma equipe de marketing completo, com 5 pessoas, etc e tal, e a coisa não funcionou. Eu desmontei e o remanescente desse time foi o Jean, porque a gente tem demanda recorrente de trabalho aqui para um design aqui na empresa, né? E aí, cara, a gente conversando, né, e é uma coisa que cada vez mais o tempo é reduzido, mas eu tento, na medida do possível, medir ali a perspectiva e o interesse de cada um. E em uma das conversas com o Jean, pô, eu notei ali que tinha uma oportunidade ali, e aí passa a não depender de mim. Enfim, tô falando de novembro de 24 para cá, quando a gente teve a primeira conversa, e aí, de novo, o Rafa comentou aqui no começo, né? Quando a gente começou a jornada, ele não sabia nem o que era licitação. Depois eu conto um pouquinho da minha trajetória, eu já sabia o que era licitação, porque eu já tive uma empresa que participou de licitação presencial, outra história, lá em 2000 e... eu entrei na empresa do meu pai em 2007, né? E a gente ficou nessa até 2011, licitação presencial, etc. Mas depois eu falo disso. E assim como o Rafa, quando chegou, não sabia nada de licitação, e foi uma escolha minha voluntária, e aí eu abro parêntese para o nosso modelo de gestão aqui de negócios, logo de pessoas, e a gente ser uma empresa de PTW, provavelmente a curtíssimo prazo, um dos melhores lugares para se trabalhar no Rio de Janeiro, talvez até no Brasil, não é à toa, é consequência das escolhas, né, acertar mais e errar menos, mas principalmente também das pessoas que, quando chegam, compram a ideia do que vai ser feito ali. Né? Eu falo de maneira bem grosseira, mas ao mesmo tempo descontraída, né? Minha mulher fala que meu humor é ácido, mas assim, cara, eu não tenho problema do cara ser burro, do cara não saber nada. Eu vou ter problema com ele se ele for preguiçoso. Né? Então, assim, e graças a Deus todo mundo que não sabia nada ou quase nada quando chegou até aqui conseguiu avançar, e principalmente os que eu mais tenho apreço estão aqui até hoje, como o Rafa, o próprio Jonas e os demais que estão aqui hoje. Né? Enfim, então nesse momento foi ali uma investida totalmente às cegas, né? Já conhecendo as características do Jean, ele comprou a ideia, mas ele literalmente sabia, por óbvio, né? Hoje todo mundo sabe o que é marketing digital, né? O que é curso online, né? Para o bem e para o mal, tem uma formato pejorativo, tá vendendo curso, enfim. E, cara, e aí quando eu propus isso a ele me contou uma coisa que me deixou mais impressionado ainda, que era tipo, cara, eu acho que isso é tudo mentira. Esse negócio de vender curso online, de vender pra caramba, de ter um faturamento alto, não acredito na parada da venda da internet, etc. Falei, cara, você tá disposto a quebrar o paradigma? Ele falou, tô. E a gente foi amadurecendo a conversa, né? E a gente partiu para capacitação. Tô falando de novembro agora, de 24, tá? A gente tá exatamente em junho de 25. Enfim, a gente escolheu, fomos fazer uma imersão juntos, entendo que acertamos, compramos a mentoria. Tô falando de maneira bem resumida, óbvio, né? Essa jornada foi intensa de lá para cá. Teve a chegada da Camila, a gente já fez um lançamento com outro expert, né? Que flopou, e tá certo. Falei isso para ele, me estranharia muito se a gente acertasse de primeiro, eu ficaria negativamente desconfiado. Né? Hoje a gente tem aqui uma empresa sólida depois de eu ter quebrado 2 vezes. Então isso faz parte da construção da jornada. Não tem almoço grátis, lógico. Olha os nossos resultados aqui, curva de aprendizagem, quanto custou? É só abrir o BI aqui, posso até botar aqui e mostrar.
15,6 milhões de reais de acordo com a aprendizagem. A gente tem tudo isso documentado. Enfim, e aí culminou na chegada da Camila e agora a gente está rodando aí o segundo lançamento e o fato de estar mais uma vez motivando alguém a crescer e ajudando diretamente, né, com parcial financiamento desse conhecimento para que ele evolua enquanto ser humano, enquanto profissional, para que a carreira dele ande para frente, claro, desde que ele esteja disposto a pagar o preço, que não é barato, diga-se de passagem, eu falo isso com muito conhecimento de causa, eu tô disposto a embarcar. Embarquei, fui para São Paulo, fiz imersão junto, não é o meu assunto principal de interesse, não domino marketing digital, não sei nada de lançamento, mas esse talvez tenha sido a principal virada de chave para tipo, cara, vamos fazer. E aí quando ele mesmo foi pesquisar, né, o assunto licitação na internet, ele constatou que eu já tinha visto há alguns poucos anos atrás, quando já tinham me convidado e tipo, cara, apesar do Jean não ser um profundo conhecedor de licitações, né, ele convive aqui no dia a dia, de alguma maneira respira isso também, a Camila também, ele sabe o nível de pressão que a gente faz a parada aqui, o nível e o quão avançado a gente é. E dá para entender ali o que ele tá vendo ali, do tipo comparar. Quando ele mesmo comparou, ainda que de maneira primária, embrionária, então assim, cara, o que a gente tem aqui para compartilhar de conhecimento, porra, é diferente. E é claro que eu fui obrigado a concordar e de maneira descontraída meio que obrigado, né? Porque no final das contas, pô, eu tô incentivando, tô subsidiando, e aí quando o cara precisa de mim como cobaia, precisa da gente como cobaia, eu vou dizer que não? Que espécie de líder serei eu, né? Enfim, sou eu. Então, e aí o momento casou, eu acho que esse amadurecimento veio. Cara, os nossos resultados hoje são com sobra capazes de derrubar, sob meu ponto de vista, todo e qualquer eventual sabotador que eu, Pedro, enquanto profissional, tenha. Né? Os nossos números falam por si só. Eu admito, em todas as hipóteses, ser questionado. A gente está longe de saber tudo. Acho que a aprendizagem é algo constante. Mas, cara, é difícil de debater com a gente, cara, porque, assim, e aí isso corrobora muito com o que eu falei no começo de todo esse rolê que a gente deu. Primeiro tem que acontecer dentro para depois acontecer fora. Só aí é de verdade. Tanto é que quando a gente tem reunião com fornecedores nossos, clientes nossos, a qualidade do que a gente entrega passa pela qualidade do que a gente vive aqui no dia a dia, né? Que não é ser uma empresa de GPTW, é conseguir construir um clima organizacional, conseguir fomentar uma cultura que leve a gente a ser uma empresa de GPTW, a ter uma nota de camaradagem, de parceria, de cooperação altíssima, de ter aqui no mesmo ambiente pessoas completamente diferentes, com ideias e ideais completamente distintos, mas completamente sabedoras do que estão fazendo cada um na sua cadeira. Completamente conhecedoras do impacto para o bem ou para o mal do que a gente entrega lá na ponta. A galera de licitação ter clareza do tamanho da responsabilidade que está carregando quando vai disputar a licitação. A galera de projetos entender que se o trabalho for um pouco pior, alguém vai se fuder na ponta, alguém vai estudar pior na ponta. Se um professor for mal contratado, alguém vai pagar essa conta e não é a gente, porque a gente vai receber pelo serviço prestado eventualmente. Agora, ter esse tipo de clareza para mim, traz a confirmação do o que acontece de fato dentro, é verdadeiro, eu tenho subsídio de sobra para compartilhar esse conhecimento. Claro, em condições de ser questionado, ainda que alguém não concorde com algo que eu diga, ou até eventualmente cometendo um erro em algo que eu entregue, porque, pô, acho que a premissa da jornada do desenvolvimento humano, pessoal e profissional, é você ter clareza que você não sabe tudo e vai morrer sem saber. Isso te bota numa posição de aprendizado constante. Então ninguém que sabe tudo, mas, de novo, a gente está muito na frente da maioria. E os nossos resultados provam isso.